Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Armação e do grupo dos Jungianos de Brasília. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito caro para nós, que é a nossa maior instituição social e cultural, o medo. Para o Dia do Titãs eu falo muito, né? Você tem fome de quê? Você tem medo de quê? Né? Estamos aqui com alguns probleminhas técnicos, mas acho que hoje a nossa live vai sair tranquilamente, né, com o professor Carlos Serbena, que é um dos coordenadores da psicologia da Universidade Federal do Paraná. E por que nós convidamos ele? Porque hoje a civilização ao medo é a instituição. Se a gente pensar em dois pontos da economia muito fortes, né, a indústria armamentícia. Tudo bem? Após um pequeno intervalo aqui, eu estou tentando me ambientar. Ok, bem-vindo, né? Bem-vindo, né? Isso, deixa eu pegar aqui um microfone, um daqueles... Ok. Mas pode continuar falando aí. Falando o tanto... Eu não... O medo está colocado na nossa sociedade. Ele movimenta a bélica industrial. Ele movimenta os seguros, né, os nossos cuidados. A indústria farmacêutica, quantas pessoas hoje não morrem de medo de ficar doentes, né? E a gente está diante do fenômeno da pandemia, tem gerado, né, uma coisa muito complicada, não só na área de saúde, mas na questão também da psicologia da vida das pessoas, né? A nossa religião, ela é mobilizada pelo medo. Se você não tiver medo, você parece que não pode frequentar nenhuma religião, nenhuma igreja, né? Então, né, se você é espírita, você tem que ter medo do obsessor, das maldições do passado. Se você é católico ou protestante, você tem que ter medo do capeta, né? Eu sou temente, olha que nome mais bonito, eu sou temente a Deus, né? Então, tudo na nossa cultura e civilização parece que gira em torno da questão, né, até ideológica do medo, né? O medo na nossa política hoje está aí, que está todo mundo com medo de comunista, né? Parece que tem um comunista com um facão debaixo da cama, né? Olha lá o comunista assassino, né? Então, por que nós estamos tão presos à questão, né, do medo? O que acontece com a nossa sociedade que o medo virou essa força total aí, que inclusive gera tanta superstição na nossa cultura? Bem-vindo, professor, à nossa live, né? Um grande prazer estar aqui contigo, né? Muito feliz do senhor ter aceitado o nosso convite. Então, é um prazer também estar presente. Estão ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, então tá. Muito prazer estar presente. Houve um pequeno... porque eu não costumo usar o Instagram, mas está ótimo agora. A gente está... Estou vendo aí, participando. É um prazer também estar com vocês. Muito bom, professor, né? E eu queria a sua opinião. Por que será que, em termos até de pensar a partir do imaginário, o medo virou essa instituição tão forte na nossa cultura, na nossa civilização? Ah, isso aí não é tão simples, né? Porque a gente tem o medo, do ponto de vista... como é que eu posso dizer? Atualmente a gente está com medo de uma série de razões. É como se a gente estivesse sempre ameaçado por alguma coisa. Então a gente sempre vive com ansiedade e com medo. A gente está numa situação de precarização das relações sociais, da relação de trabalho, a vontade de conseguir coisas que muitas vezes não têm um fundamento, e a gente precisa sempre correr para manter a roda rodando, girando. Então isso cria uma espécie de ansiedade, um medo de que se a gente não manter aquilo rodando, girando, a gente não é ninguém. Então dá um medo de se perder e essa ansiedade de poder gastar essa energia psíquica mantendo as coisas girando. E o grande problema, né, é que a gente pode ter um psicólogo, criador da logoterapia, o Viktor Frankl, que diz uma coisa bastante interessante. Quem sabe por que viver, aguenta qualquer como. A gente tem uma sociedade que não tem sentido.
alguma coisa que movimente as pessoas. Então, a gente se reduz exatamente a sobreviver e conseguir o consumo. Então, a gente vive sem conexão com alguma coisa além da onde a gente fica. Uhum. E, inclusive, por causa disso que me chama Fezoli, naquele livro O Tempo das Tribos, fala que a nossa civilização está vivendo uma crise de individuação, né? Um sociólogo que também é analista, muito lido, né? Me chama Fezoli, né? O Tempo das Tribos. Ele fala da crise da individuação, que é exatamente isso que o senhor está falando, né, professor? O tanto que o ser humano está distante da sua individuação, né? Ele não tem um sentido que ultrapasse, ou seja, você vai fazer o que está fazendo, por quê? Em que sentido? Agora, se a gente for mais técnico, né, do ponto de vista junguiano, a gente perdeu aquela conexão interna, e seria com o que a gente chamaria junguiano de self, né? Então a gente perdeu o contato com isso e a gente... O mundo está cada vez demandando mais da gente para fora e a gente muitas vezes se esgota em relação a essas demandas do mundo. Uhum. Agora, a ansiedade tem uma coisa muito clara, né? A gente não foi criado também para viver confinado, ou a gente não foi criado para viver num ambiente virtual. As grandes cidades, por exemplo, são um ambiente que não é adequado ao nosso corpo, digamos assim. A gente é submetido a muitos estímulos a todo instante. Uhum. E é interessante, professor, pensar numa questão paradoxal, né? Eu falo aqui, eu moro num bairro, né, num setor aqui em Goiânia, que por quadra deve ter umas 2, 3 igrejas, né? É tão interessante pensar que, de repente, a gente teve uma cultura religiosa que proliferou mais do que boteco, mais do que boate, mais do que lanchonete, e, ao mesmo tempo, parece que a religião não consegue cumprir esse espaço do medo, né? De trazer para as pessoas para terem mais paz, mais segurança, mais interesse, né? Mais contato com o sagrado. É que o sagrado, nesse sentido, ele entra como elemento de controle social, de autocontrole do sujeito, e não como elemento de libertação, de transcendência. Né? É como se as pessoas... essas igrejas, elas não são o que a gente brinca, né? Não é Novo Testamento, é Antigo Testamento. Exato. Né? Porque aí tem outra coisa também, né? A gente pode avaliar, até estava conversando sobre a ideia de de alguns autores que falam que a gente está falando uma transformação que eles chamam de época, né? Muito grande nos papéis coletivos. É como se a emergência do que eles chamam feminino questionasse exatamente uma sociedade que foi patriarcal durante muito tempo. E esses papéis que, de certa forma, orientaram as pessoas, eles entram em crise. E as pessoas elas estão ansiosas, inclusive, qual que é o destino delas no mundo. Além das questões de sobrevivência que o próprio país e a condição socioeconômica e política coloca, a gente tem essa questão de base. Porque, veja, eu tenho 50 anos, né? Há 20 anos atrás você tinha definido claramente, mais ou menos, os papéis definidos, inclusive de gênero, né? Hoje em dia você tem uma multiplicidade de possibilidades de relação e de gênero que as pessoas, elas muitas vezes se questionam. Como não tem uma formação com conexão interna, eles precisam de uma conexão externa. Algo que diga a elas o que elas são, como elas devem se comportar, o que elas devem sentir, e que garanta para elas esse fundamento externo. É como se elas dissessem, se eu seguir o que o pastor, o que o pastor, o que o meu guia disser, eu estou certo. Então isso me preserva de uma ansiedade que eu tenho interna de base. Uhum. Muito bom, né? E é interessante que isso tudo vem pelo caminho do imaginário, né, professor? Isso aí trabalha, inclusive, nas fantasias dos sujeitos, né? A nível global, não dá para... Porque a grande questão, o que é o imaginário? Porque o imaginário tem, vamos dizer, o imaginário tem duas formas, né? Tem o imaginário de fantasia, de compensação, que na realidade ele serve só para justificar as posições do ego. Existe o imaginário de transformação, que questiona o ego, que questiona a posição do sujeito e faz ele ir além. Como a gente está numa sociedade de consumo, a sociedade de consumo prevê exatamente ficar numa zona de conforto e a satisfação no consumo. Então você não vai querer uma arte, alguma coisa imaginária que te questione a posição de onde você está.
você vai querer alguma coisa de fantasia que exatamente te acalme e te coloque aonde você está, que reforce a tua posição, ou que seja de compensação. Não sei se está percebendo. Então, o imaginário, muitas vezes, que funciona para a maioria das pessoas, quando elas acessam o imaginário, não é esse imaginário de produção da psique como um todo que é para levar o sujeito adiante, de questionamento. É um imaginário que elas usam muitas vezes como compensação, ou seja, eu vou fantasiar férias, vou fantasiar ganhar na loto, eu vou fantasiar uma série de elementos, tá? Ou eu vou querer uma obra de arte que represente Deus, exatamente aquilo que eu estou. Eu não vou querer ouvir uma arte, que nem assim, existem algumas exposições que foram censuradas, que questionem a minha posição. Entende? Então, o imaginário que as pessoas querem, muitas vezes, é esse imaginário. Sem contar as grandes fantasias ou modelos que são inscritos na nossa própria formação, né? Aquilo que a gente coloca como válido e como ideal em relação àquilo que nós gostaríamos de ser. E é interessante até pensar nisso que o senhor está falando, pela ascensão de uma ideia que eu particularmente acho absurda na nossa atualidade em 2020, que é a ideia de se afirmar enquanto conservador, né? Ah, eu sou conservador. Eu ponho a mão na cabeça, professor, né? Para quem não me conhece, eu sou deficiente visual, mas tem hora que eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, né? É conservador de quê, né? E aí vem esse cenário de um discurso, Mas né, de muita aí que se coloca, né? Ante uma realidade, por exemplo, vamos pegar questões de gênero que é mais fácil trabalhar, que questiona o sujeito em relação à própria demanda dele de sexualidade de meninos, homem, como é que é? Menino veste azul, menina veste rosa e não existe outra coisa, isso é natural, tem que ser assim. Ele é questionado em relação a isso, entende? Em vez de ele procurar se transformar em relação a esse processo de gênero, ele não consegue lidar com essas transformações internas, porque a conexão dele é rígida. Conexão seja rígida, cria uma cisão interna na consciência dele com o inconsciente. Essa cisão interna, o que acontece? Gera ansiedade, gera o medo dele não ser aquilo que ele imagina. Só que como ele não aceita isso, ele projeta externamente. Então, é uma coisa paradoxal, né? Assim, o pessoal, muitas vezes, que é conservador, vai fazer um grupo de homens e ficam só os homens juntos, né? Aí você se pergunta... e ainda falam mal de mulher, né? Mas você está entendendo? Então ele fica com a fantasia em cima. E óbvio, né? Ele é um mecanismo de compensação e tende a ser meio paranoico. Só que, em vez de ele dar de conta que o que ele pensa não dá mais conta da realidade, que nem o senhor falou, o que ele faz? Uma regressão para uma fantasia de uma... sei lá, 30 anos atrás que era bom, era assim, e nós vamos tentar voltar ao que era. De qualquer jeito. Então, frente a uma transformação, há sempre um movimento regressivo, porque a transformação envolve conflito, e muitas vezes as pessoas não querem aceitar essa transformação. Conflito psíquico, de ideias, etc. É o medo de inovar, é o medo de mudar, é o medo de transformação, né, professor? É o medo de transformação, é o medo de transformar, de mudar, é medo de aceitar que está errado, é a perda da estabilidade. Alguém que era, por exemplo, pai de família, que tinha perfeitamente clara a posição dele, de repente os filhos questionam, a filha ou o filho tem diversas experiências, diversas modalidades, entende? E eles se questionam exatamente nisso. Aí existe uma compensação. Muitas vezes em casa ele é cordato, mas fora ele é totalmente regressivo. Grupos de WhatsApp, de Facebook, etc. Entende? Aí a gente vê, né? Daí... E um ponto de referência, né? A gente tende a uma restauração regressiva do passado para tentar dar conta de um presente em transformação. Mas é tão interessante porque o futuro ninguém segura, né? Então, as mudanças sempre aconteceram na história da humanidade, né? E o velho sempre bate de frente com o novo, né? O mito de Osíris e Ra, né? Ou mesmo Cronos, né? Se a gente for olhar a história de Saturno e Cronos, né? Sempre tem esse embate, né?
da novidade, do novo. A ciência mostra muito isso, né? Medo, 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 mas a gente vai ter que mudar. Mas aí é uma coisa, a gente estava tendo uma live que foi com uma espécie de aula no mestrado, que a gente estava falando exatamente isso, né? Essa transformação. Porque quando o self, ou a psique, manda a novidade, essa novidade não é vista com o olhar do novo, é vista sob o filtro do ego, da posição onde ele está. Então, por exemplo, a teogonia tem 3 gerações de deuses, né? Saturno não, Urano, Crono, Saturno e Zeus, que implica em 3 transformações do masculino. O masculino básico, primitivo, essencialmente instintual, agressivo, que é Urano. Um segundo que já cria uma certa ordem, que é Crono, Saturno, e Zeus. Tá? Existe aquela figura famosa, Crono, Saturno, Zeus da mesma forma, né? Mas Crono, Saturno foi avisado que um filho dele ia destroná-lo. Então ele ficou com medo desse novo que estava vindo, e o que ele fazia? Ele pegava e comia os filhos novos, ele colocava para dentro os filhos que ele tinha. Tá? Então tem aquela figura de Crono, Saturno devorando seus próprios filhos, acho que Goya fez, que é um sujeito extremamente angustiado. Aí o Tracy, que é um autor, diz uma coisa muito clara. Quando o Cronos, o patriarcado, Saturno, devorando seus próprios filhos para tentar se manter na posição onde ele está. Então ele passa por angústia, medo, e ele devora os próprios modos alternativos, sexualidades alternativas, modos de vida, pensamentos, que é o futuro. Então, o que acontece? Então você tem, quanto mais você devora, mais angustiado você fica e mais se trava. Aí é uma coisa interessante, né? Só para terminar aqui, Zeus, a Géia engana Crono, Saturno, né? E consegue criar Zeus à parte. Zeus cresce, chega a uma determinada idade, Zeus se associa ao Cíclopes, que foram jogados por Crono, Saturno no Tártaro, quando ele lutou contra Urano. Ou seja, Crono, Saturno também reprimiu determinadas energias instintivas. E Zeus, para vencer Crono, Saturno, tem que se unir a essas energias instintivas que Crono, Saturno reprimiu, que são os Cíclopes que estão lá no Tártaro, que seria o inferno deles, dos gregos, de certa forma. Tá? Então, quando, na luta de Crono, Saturno com Zeus, Crono, Saturno luta com Zeus e junto com Cíclopes. Só que ele não consegue ver a novidade, que é o princípio de individuação, que é Zeus. Ele olha a luta que está fora pelo olhar dele, que é limitado. Ele só vê o Cíclope. E aí ele lembra de como ele venceu Urano, que ele pegou Urano e mandou lá para o Tártaro, eliminou. Ou seja, para ele, Zeus vai fazer com ele o mesmo que ele fez com Urano, e ele está lutando contra o aspecto regressivo, não contra o aspecto progressivo. Porque ele não consegue, não cabe na cabeça dele esse movimento além, esse movimento que sai. Uhum. Professor, para ilustrar isso na nossa atualidade, o senhor está me falando aqui, eu lembrei de um movimento que aconteceu no meio acadêmico, inclusive que eu achei até na época graça, foi o medo, né, que foi disseminado entre vários autores da tal da internet, da globalização, que, meu Deus, ela vai acabar com a cultura no mundo, né, todo mundo vai ficar americanizado, né, quantidade de pessoas, porque era novidade. Né? Era uma coisa que ninguém usa direito, que desdobramento ia ter isso para as pessoas, para as culturas, para os indivíduos. Né? E virou uma coisa muito paranoica. Né? Oh, não entra nisso, não. Me lembrou até o seu Valença, na década de 60, fazendo a passeata contra a guitarra elétrica. Né? Você conhece essa história, né? Ele fez um movimento. Todos nós temos todos nós temos nossas faces de Crono, Saturno, né? Exatamente. Então vamos lutar contra a guitarra elétrica. Que bom que a passeata deu errado. Né? Que bom. Passando a ser adotada até na música dele, né? Mas é a velha coisa, né? Vamos brigar com a internet, vamos brigar com a novidade, vamos marcar posição para não evoluir, né?
E é interessante o tanto que isso vem imbuído de medo, né? É medo, 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 medo. Né? Medo de novidade, medo de arriscar, medo de empreender, medo de ser gente, medo de crescer, medo de amar, né? Que em consultório a gente vê muito isso, né? O tanto de pessoas que têm até esse discurso de não me basto sozinho, eu vou bem sozinho, né? E medo de se envolver, né? Que hoje é muito comum, né? E com a pandemia, então, agora que você não pode se envolver mesmo, né? O que você acha, professor? É que o medo de se envolver é aquela história também do medo de ser livre, né? Entende? As pessoas muitas vezes precisam de alguma coisa que diga a elas o que fazer, né? Dos papéis. E se você tem uma sociedade ou um ambiente que. Mas vamos falar a verdade, né? A sociedade dá medo hoje em dia, as coisas dão medo, só que a gente não tem saída além de enfrentar o medo, esse que é o problema. A pandemia está aí, só que a gente tem que ficar em casa. É ruim, é medo de sair, mas vai fazer o quê? A globalização está vindo, a guitarra elétrica deu errado porque tinha que dar errado, é que nem você falou, é marcha da história. Porque o grande problema é que se a gente não enfrenta o medo, esse medo cresce no inconsciente nosso e a gente fica cada vez mais ansioso. Existe uma ansiedade normal, que é da novidade, existe uma ansiedade patológica, que é da gente não conseguir dar conta dessa mudança que se tem. A nossa grande questão é modular e perceber até que quando essa ansiedade é patológica no sentido de nos paralisar em relação à mudança, e quando que ela é uma ansiedade normal que a gente enfrenta de dar conta com aquilo, afinal, que é novo, né? E isso vai muito da formação que o sujeito tem também, internamente. Se ele teve de como ele percebe o mundo, entende? Se é um mundo, de alguma forma, em termos arquetípicos, quando a gente fala do Jung, é uma ideia da grande mãe, né? Uma marca interna que o sujeito possui. Muitas vezes, se você for olhar pela teoria do vínculo, você tem até uma ideia de como ele foi cuidado lá atrás. Entende? Se de certa forma ele percebeu que o mundo era um ambiente que ele podia explorar ou ele tinha que se defender do mundo. Entende? Então, por exemplo, as pessoas elas têm medo de se relacionar, mas muitas vezes atrás desse medo de se relacionar, elas têm uma vontade imensa de se relacionar, porque é o movimento delas acharem alguém. Eu vejo esse discurso na última década das pessoas auto-intituladas imponderadas, né? Que eu me basto, eu consigo, mas eu estou com meu primo solteiro, cadê? Que dia que ele vai chegar aqui, né? Aí você fala, você não era autossuficiente até 5 minutos atrás, né? Que desespero é esse, né? Que agonia é essa, né? E aí que era bem o discurso do orgulho, da fachada, né? E por dentro, né? Uma carência do tamanho do planeta Terra, né? Porque tem uma cisão interna, né? Veja, a gente tem o homem, o ser humano, o homem, o sujeito, ele tem fome de significado e de sentido. E se fome de significado e sentido tanto é no sentido transcendente de uma ideologia, de uma coisa, de uma causa para se viver, quanto de relações significativas que impactam, que são importantes para ele. Porque ninguém vive isolado do mundo. Tá? Só que o grande problema é o seguinte, muitas vezes essas pessoas elas têm uma marca interna de relações totalmente insatisfatórias, que não fizeram ela crescer. Então elas têm essa fome de procurar esse significado nos outros. Tá certo? Só que como elas, quando entram com os outros, a trajetória delas são relações satisfatórias que não deram certo ou que deixaram marcas, né, negativas na pessoa, a pessoa tem um medo de se envolver. Então ela tem medo consciente de defesa de se envolver, porém uma necessidade que pega por elas esse envolvimento. Então ela fica nessa dualidade que nem falou. Eu não quero, eu me basto, mas chegou alguém que ela acha que se coloca, ela quer se envolver.
É porque aquele movimento, né? Se você tem um furo interno, você vai procurar algo que tape esse furo. Aí é a projeção. Uhum. E você é atraído por isso. Só que é muito complicado, porque você é atraído pelo novo, só que você vê esse movimento de evolução, de desdobramento, de individuação, simplificando, que é o movimento da psique como um todo, você não consegue entender ele pelo que ele é, você entende pela tua capacidade que é limitada. Então, normalmente você pega essas pessoas que normalmente têm esse medo de envolvimento, na hora que se envolvem, não querem um relacionamento com limitações, muitas vezes. É um relacionamento fantasioso. Ou é o amor da vida, ou não é amor nenhum. Entendeu? Não viver um Só que relacionamento, quando... né? Aquela coisa assim, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né? Sai cantando tribalistas por aí, né? Mas, veja, não tem problema nenhum se a pessoa assume isso com uma tranquilidade interna. Porque a gente tem que ver também o sentido de cada um. Tem pessoas realmente que estão de bem com isso e acabou. Agora, tem outras que mascaram isso uma profunda... eu sou de todo mundo é meu também, mas uma hora eu vou achar o ser especial e vai dar o clique no mundo, e eu vou saber, entendeu? Só que não funciona assim, né? O clique, ele é difícil, né? E muitas vezes o clique é errado, porque o que ela vai ler o clique é com os olhos da consciência, do ego, não com os olhos da psique como um todo. Porque o que falta é o que ela muitas vezes não aceita. É que é aquele conceito da sombra, né? O que eu imagino, o que eu me imagino, o que eu valorizo em mim, é aquilo que eu nego que forma a minha sombra, e aquilo que eu nego é o que me complementa. E eu tendo a projetar isso fora de mim. É tão interessante essas questões antagônicas da nossa psique, das nossas vivências cotidianas, né? A pessoa fala que não quer, mas no fundo está querendo, né? Essa questão de se falar tanto de autossuficiência, né? Mas no fundo não é autossuficiente coisa nenhuma, é muito paradoxal a vida das pessoas, né? Aliás, desculpa. Tem uma teoria, a teoria do vínculo, que diz uma coisa assim: a pessoa que ela é mais bem resolvida internamente, ela consegue aceitar suas limitações. Então, uma autossuficiência muito grande, muitas vezes é por quê? Porque quando ela foi procurar e aceitar suas próprias limitações, ela não teve o apoio necessário. Então, ela não procura um relacionamento com o outro com medo digamos assim, ela se feriu, se angustiou, se machucou, e ela não conseguiu o apoio para lidar com essa perda, com essa ferida no ego, com essa angústia. Então ela prefere fazer o quê? Ela prefere se preservar. Entende? Já uma pessoa que consegue lidar com isso, ela aceita mais facilmente isso, porque justamente ela consegue perceber sua própria limitação e consegue acessar os recursos, tanto externos, que são outras pessoas, para lidar conta com o processo interno, quanto os recursos internos. Uhum. É muito interessante esse cenário dos vínculos, né? Dos relacionamentos, professor, e o tanto que, na atualidade, a gente vê muito isso em consultório, né? Eu coordenando todo o trabalho aqui com os estagiários, tanto de Goiânia quanto de Brasília, né? O tanto que essa temática chamada solidão, ela estava batendo pesado, né, nos últimos 5 anos nos consultórios, antes da pandemia, né? A maior queixa clínica que existia era essa, né? Solidão, isolamento, eu estou sem amigo, né? É muito interessante esse jogo psíquico, né? A partir disso, né? E muito nutrido pela questão do medo, né? É que o medo, veja, o medo é medo ou é uma angústia? Se é um medo de tudo, é um outro nível de medo, porque o medo, muitas vezes, eu tenho medo que um leão entre aqui, entende? Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de ser contaminado, ou é uma angústia que eu tenho medo, todo dia eu estou tendo um medo diferente e nunca paro de ter medo. Uhum. Entende?
Agora, porque a gente traduz a ansiedade, em termos do Jung, né, com uma tensão entre consciente e inconsciente. Consciência é o ego que eu quero, e inconsciente é alguma coisa que está querendo sair, emergir, ou que eu reprimo que eu não aceito. O fundamentalista, né, já que a gente está falando, fundamentalista religioso, ele é um sujeito meio paranoico, porque o demônio a todo instante está podendo atuar nele, né, tentar ele. A todo instante ele tem medo de cair em tentação. Ele vive ansioso, ele precisa de alguém que valide essa ansiedade, que diga para ele, não, vai dar tudo certo, que reforce a posição dele. Na realidade, reforça a posição de medo, né? Sim, e é interessante isso, tanto que isso foi sendo absorvido pelas instituições da sociedade, né? Como que isso virou discurso de ideologia, né? Religioso, meio político. É que o medo é uma forma de controle social, né? Entende? As instituições demandam determinados papéis, determinados protocolos de ação, entende? Se o sujeito se esse protocolo não é, principalmente a instituição, quando se coloca, o Jung diz uma coisa, onde não tem relacionamento humano autêntico, existe o poder que se coloca, onde sai Eros, que seria o amor, etc., entra o poder, e o poder implica você colocar sobre o outro alguma coisa. E esse poder implica o quê? Poder implica em você impor ao outro, de certa forma, uma forma de agir e uma forma de se colocar. E como você seria, em termos junguianos, a persona, né? E se tem persona do poder e você se coloca, você tem embaixo dele a sombra muito forte. Sim, sim. E essa sombra está tudo... É como se dissesse, né? A sombra está a todo instante ameaçando essa posição frágil da persona, que justamente porque ela é frágil, que não é interna, ela é imposta externamente, ela é muito rígida. Daí o sujeito fica sempre com medo que o diabo atente ela, desvie do caminho, porque é uma coisa que ele impõe sobre si, e que ele impõe, inclusive, pela instituição que se coloca. Uhum. E é interessante que a partir daí nascem os ditadores, né? Porque aquela pessoa rígida, dura, né? Sem flexibilidade, isso com o tempo... Você já viu o religioso ressentido, que fica procurando pecado em todo mundo, mesmo que não tenha, e se coloca como moralista, o que você deve ser, o que não, o que é, o que não é? Na realidade, ele é moral. Deus me livre de gente assim, né, professor? Mas né? Fazer o quê? Esse pessoal fica tentando, ditador consigo próprio e justamente com os outros, né? Porque vai ter preceitos de como os outros devem seguir. E se não segue, vai queimar no inferno, né? Desculpe interromper o senhor, professor, mas é tão interessante que, na maior parte das vezes, o moralista é o mais pervertido da turma, né? Então, mais... ele é pervertido. Muitas vezes. Ele é mais exatamente. Se ele não é pervertido se ele não é pervertido ele mesmo, ele tem muitas fantasias pervertidas que ele projeta nos outros, né? Sim. Você é psicólogo, né? Se você lida com... eu lido mais com pesquisa e uma clínica muito, muito localizada, digamos assim. Mas a gente conversa com colegas que lidam com o povo, etc., que lidam, então alguns fundamentalistas andam com esses colares normais, as camisetas de caveira, essas coisas assim, de Black Sabbath, coisas normais do dia a dia. Esse pessoal olha para você e diz que isso é coisa do demônio, que como você está usando, você é demoníaco. Entende? Não tem separação. Ou você está do meu lado, que vai para o céu, ou você vai para o inferno. Você pode até ajudar a pessoa, pode ser bem, mas como você usa o anel de caveira, ou sei lá o que, tem uma moto com caveira do lado, ou tá alguma coisa, ou conversa com pessoas trans, ou qualquer coisa assim, você é do demônio. Então você entende? Ela não tem essa separação. É persona, né? Uhum. E uma persona cristalizada do pior jeito, né?
E muitas vezes essa construção histórica de personalidade ela vem se dando pelo medo, né, professor? É que o medo é um instrumento de formação, né? A ameaça de alguma forma. Entende? O medo ele é um elemento de autocontrole. Entende? Só que é complicado, daí as instituições criam, né? Uma sociedade do medo é uma sociedade que precisa que as pessoas controlar as pessoas. Então, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de não fazer isso, tenho medo de não fazer aquilo, eu vou fazer uma série de atividades não que vão me satisfazer internamente, entende? Por um contato eu com o meu eu maior, meu integral. É o meu eu vou fazer isso por conta de uma sanção que eu posso ter. Entende? É uma restrição externa, não é uma afirmação do sujeito. É muito diferente você fazer o curso superior, por exemplo, porque você está gostando daquilo que você está estudando. Ou fazer um curso superior com medo do que a família vai dizer, com medo de arranjar, né? Não conseguir arranjar um emprego, com medo de... Entende? É muito diferente a relação que você constrói. O medo, obviamente, cria culpabilização. Eu, particularmente, acho muito interessante, professor, o tanto que isso, né, entrou para dentro dessa questão nossa cultural, né? E hoje está tão forte no meio político, inclusive, né? Os discursos dos políticos da nossa atualidade, quase todos estão pautados em medos de recessão econômica, né? De repente, então, de 20 anos eu vejo esse movimento, né? Os nossos opositores vão tomar conta, né? Aquela coisa meio paranoica, quase que psicótica, né? O grande inimigo está chegando aí fora para nos destronar e nos destruir, né? Mas o medo é o controle, né? Na guerra, por exemplo, a primeira coisa que você faz é o medo de que o outro venha e destrua. Aí é uma questão mais civilizacional, né? O que antigamente, você deve lembrar do Tintones, do Chico Anísio, né? Sim, sim. Glória Tintones, a gente olhava aquilo e dava risada, né? Agora a gente olha aquilo na esquina. Você entendeu? Aquilo que era fantasioso, de repente a gente tem uma regressão aí muito grande. Uhum. Terra plana. Terra plana o que é isso? Diz que 7 a 8% dos brasileiros acreditam em terra plana. Uhum. Não, sabe, aquilo é uma situação de uma pessoa muito ameaçada, e a gente, em termos técnicos, junguianos, vai dizer restauração regressiva da persona. A gente não cabe mais nessa persona, mas a gente tenta se encaixar nela porque ela dá uma segurança para a gente. Terra plana é o exemplo mais claro disso, né? Eu vou confiar naquilo que eu consigo ver, não naquilo que eu consigo compreender além, é naquilo que eu consigo ver. Mesmo que os outros digam diferente. O meu grau de confiança se reduziu a esse mundo que eu consigo perceber. Uhum. Professor, eu queria te fazer uma pergunta aqui. É possível, você acha que a partir dos teus estudos, a pessoa chegar na individuação com muito medo? Mas é isso que é, o processo de individuação dá medo, dá ansiedade, mas existe uma ansiedade que paralisa, existe uma ansiedade que permite, que é natural desse processo. Você vai enfrentar uma coisa nova sem medo? Não, entendeu? Você precisa ter um certo medo, certa ansiedade. A grande questão é que o grau de paralisia, e o grau, até que ponto você se autocontrola, você se regula por esse medo, por essa ansiedade. Essa que é a grande questão. Entende? É natural a gente enfrentar o medo, só que aí tem uma coisa, quanto mais frágil o ego, mais ele tende a ser rígido, e mais ele tende a ter medo, e mais ele tende a ser ansioso, e mais ele tende a se defender disso, e mais ele tende a se apegar a coisas ultrapassadas, a ideais, a fundamentos, a religião, entende? Quando ele é questionado. Uma sociedade de consumo cria egos frágeis, não cria egos em direção a ser, né?
que nem aquelas coisas que em direção a ter. Então a identidade dele está ligada não a uma coisa interna, a uma coisa externa, a uma fantasia. E é o que o Zygmunt Bauman vai falar, inclusive, de dissolução de identidades também, né? Mas veja, aí você tem a dissolução de identidades. Se você. Aí eu não entendo, aí depende do contexto que ele fala. Mas que identidades são essas, né? Entende? O Maffesoli trabalha muito mas é bem complexa essa história, mas da possibilidade de a gente resgatar um aspecto primal, um aspecto básico da potência de vida. Só que o que acontece é que, quase como se o capitalismo tivesse se apropriado dessa potência de vida e capitalizado isso, né? Entende? Potência de vida, por exemplo, é você ter uma Ferrari, não você poder ser livre do mundo. Entende? Porque você tem que enfrentar a angústia de não ter nada e ser livre sem nada. Sabe? Aí você tem uma sociedade que valoriza muito mais a Ferrari do que o sujeito que é livre. E se o sujeito não se está construído internamente, se ele não tem aquele eixo ego-self, é porque, veja, quem dá a base para a gente são as primeiras relações e depois o próprio sujeito em si. Se essas primeiras relações não são satisfatórias, o sujeito vai ter essa fome de sentido e significado. Ele precisa conseguir afeto, ele vai tentar conseguir isso, esse reconhecimento a partir de algum momento. Então ele vai tentar o reconhecimento através de uma profissão, através de um estudo, através da religião, através do consumo, através da potência do uso de signos. Ele está dizendo ali, potência de vida é poder de consumo. Não é que potência de vida é poder de consumo, mas a sociedade capitalista consegue torcer o sentido e de mostrar que você se afirma quando você está consumindo. Professor, nossa conversa está muito boa, o nosso tempo está encerrando. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e falasse um pouquinho do trabalho de vocês de pesquisa aí na Universidade Federal do Paraná, nesses últimos 5 minutos. Quero agradecer a todo mundo que está participando da nossa live, né? E falar que todas as terças-feiras, 20h30, nós estamos fazendo uma live de saúde mental. Muito obrigado, professor. As suas considerações finais. Faça um pouquinho do seu trabalho. Obrigado, então. Obrigado, Jorge. Foi um prazer participar. A gente da Universidade Federal do Paraná está com mestrado e doutorado em psicologia, que é amplo, né? Eu trabalho dentro da psicologia clínica na linha da abordagem da psicologia analítica. Então a gente está trabalhando, de certa forma, essa questão da clínica e da emergência do feminino e de uma série de interrelações nesse momento com a ansiedade, com as possibilidades de pensar a sociedade a partir da psicologia analítica e impactos que isso tem nas pessoas. Tá? Então a gente tem aí uma série de pessoas que eu ouvi ali, inclusive, que já de certa forma passaram pelo mestrado, né? E a gente tem também umas lives eventuais, tem o Facebook do mestrado em UFPR, que a gente muitas vezes faz algumas atividades online mais específicas assim, tá? Então, por exemplo, só para terminar, a gente tem um canal no YouTube, Estudos em Psicologia Analítica PR, que a gente tem muitas palestras gravadas lá que trabalham exatamente essas questões de ansiedade, emergência do masculino, os deuses estão doentes, patologias, tá certo? E está aberto para todas as pessoas lá virem. Eu agradeço a presença de todos e do Jorge esse espaço. Nossa, professor, queremos agradecer demais no Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungueiros de Brasília, foi magnífico e vamos fazer isso mais vezes, né? Vamos sim, daí a gente vai entrando. Vamos mantendo contato, então. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos, foi maravilhoso esse trabalho, né? Nós estamos aqui para poder levar, né, o conhecimento da psicologia analítica, da prática clínica para toda a sociedade, gente. Muito obrigado a todos, né? E até a próxima. Terça-feira nós vamos ter outra live. Na terça-feira vamos discutir tapas e beijos, né? As crises afetivas na pós-modernidade. Até a próxima, gente. Obrigado, professor. Obrigado, então. Nessa live. Tá bom. Obrigado, então. Tchau, tchau.